Opa, Felipe Fontoura falando aqui com você do canal Dev Samurai e hoje eu estou nesse vídeo para responder a seguinte pergunta: quanto ganha um programador freelance? E se você já fez essa pergunta, você certamente já deve ter pesquisado por aí e ter visto, inclusive, N pessoas falando de N números, N salários, inclusive até de fórmulas, como que chega nesse valor. Enfim, talvez você tenha ficado bastante confuso, mas nesse vídeo eu vou tirar a confusão dessa sua cabeça e também vou te ensinar como que você conseguir esse salário. Legal? E o número é de 3.500 a 10 mil. Então de 3.500 reais a 10 mil. Não muito mais que 10 mil e também não muito abaixo de 3.500. É claro que é um range ainda, é um número muito flexível, legal? Não tome isso como base, mas eu tome isso como uma experiência de alguém que já viu e de alguém também que contrata programadores freelance. Legal? Ganhar R$ 3.500. Quais são as tecnologias que normalmente você precisa saber ou qual é o mercado que você vai estar trabalhando? Para ganhar esse valor, você provavelmente já precisa saber alguma linguagem, de preferência a linguagem voltada para a área de web, que tem um giro rápido, vamos dizer assim, de trabalho. Muitas pessoas precisam desse tipo de trabalho, o que faz também com que o valor seja o valor base. Então, se você trabalhar aí com PHP, com alguns frameworks como Symfony, Laravel, Zend, criando alguns sites, mexendo com WordPress, por exemplo, estou falando de PHP no geral, que usam a linguagem PHP, trabalhando dessa forma, você pode ganhar de 3.500 a 5 como programador freelance. Legal? Se você estiver trabalhando aí com HTML, front-end no geral, JavaScript, HTML5, criando aí sites, você vai também ganhar nessa faixa. Só que dependendo do site que você pegar, você pode agregar um pouco mais de valor. Por que você pode ganhar um pouquinho a mais do programador back-end, sendo front? Porque é mais visual, as pessoas enxergam mais valor, principalmente as pessoas leigas. Então é mais fácil, vamos dizer assim. Vamos falar, é menos difícil uma pessoa pagar 5 mil num site do que pagar 5 mil num sistema que tem muitas classes, muito banco de dados, muita orientação a objeto, porque ela não entende e aquilo fica invisível para ela, ela não consegue perceber o valor daquilo. Tanto é que muitas vezes, como programador back-end, eu me frustrei falando assim, caramba, eu tive um baita de um trabalho, eu tive que estudar pra caramba, sendo que esse cara aqui de front-end criou menos código. Só que é porque o código não é tão visto, não é tão percebido. Por consequência, ele não tem uma percepção de valor na cabeça das pessoas. Bacana? Então, a sua porta de entrada para esse salário de 3.500 a 5 pode ser na área de web. Conseguindo aí freelances rápidos, como por exemplo fazendo sites em WordPress, conseguindo aí trabalhos um pouco mais de longo prazo, de 2 meses a 6 ou até 1 ano, fechando com um cliente exclusivo. E para salários, vamos dizer assim, não vamos chamar de salário, tá? Vamos chamar então de faturamento, que pode ser mais de um cliente, é um termo mais adequado. Para ganhos, vamos chamar assim para não ficar um termo tão técnico, de 5 a 7, beirando aí no máximo 8, você consegue como programador de apps. Tá certo? Então você vai conseguir aí programando Android e iOS, que são os dois grandes no mercado. Não vale a pena ainda, muito a pena, você se especializar tanto em Windows Phone, até porque o mercado é muito baixo, não é muito legal. Então se especializa nessas duas plataformas. Só que a beleza é que eu acredito e eu aposto muito nisso também, aprendendo esses frameworks, que para fazer esses apps ou aplicativos mobile, você pode estar utilizando a mesma tecnologia que você aprende em fazer front-end com adaptações. Por exemplo, se você estudar o framework chamado Ionic, tá, então se você não... Eu até vou pedir uma desculpa para você, que se você não entende muito disso que eu estou falando, vai anotando essas palavras-chave numa folhinha de papel e depois você entra nos sites, procura no Google que você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas voltando, se você pegar a tecnologia chamada Ionic, ou então o React Native, você vai utilizar HTML e JavaScript, basicamente para poder fazer uma aplicação para telefone celular. E aplicações para telefone celular tendem a ter mais valor percebido do que um site, porque é uma tecnologia relativamente nova. Se a gente olhar para trás, o smartphone foi introduzido no mercado de massa
pelo iPhone. Foi o grande boom. Claro que já existiam inclusive o Android, que era até muito melhor na época, só que em termos de marketing as pessoas entendem que em 2007 o Steve Jobs inseriu o smartphone no mercado. Então se a gente for pensar, ele não tem muito mais que 10 anos e isso faz com que as pessoas tenham uma percepção muito nova da tecnologia. E quanto mais uma tecnologia nova, quanto mais alguma coisa da moda que tem mercado, cuidado com isso, pra você não pegar uma coisa muito nova que não tem mercado ainda, mas não é o caso do smartphone, todo mundo tem, todo mundo usa, então a percepção de valor da pessoa aumenta, principalmente das pessoas comuns, das pessoas que não são técnicas. Por quê? Porque ela está toda hora com o telefone na mão, então ela tem essa visão. Então os donos de comércio eletrônico, até laboratório, por exemplo, restaurante, todo mundo está querendo um app agora. Então como todo mundo está querendo mais do que o website, é como se fosse um leilão. Eu tenho mais demanda do que, eu tenho mais oferta do que pessoas fazendo. E com isso o preço acaba subindo um pouquinho mais também, até por essa percepção de valor. O ARP está passando hoje pelo que o HTML passou em 2001, 2003, em que até a própria bolha da internet do ano 2000, que todo mundo queria ter um comércio eletrônico. Todo mundo achava que ao montar um comércio eletrônico eles podiam ganhar milhões e milhões, e a história depois se provou um pouco diferente. Mas enfim, a gente está passando hoje com o app o que a gente passou há uns, vamos dizer assim, uns 10 anos atrás com os websites. E claro que essa tendência do app vai cair sim, mas se você for uma pessoa um pouco mais antenada no mercado, você vai conseguir pegar a próxima onda da tecnologia e sempre surfar na crista da onda. Por isso que é importante você ser uma pessoa que está em constante atualização. Legal? E para ganhar esses valores aí de 8, 7 até 10 mil, já são trabalhos bem mais especializados. Pode sim estar utilizando a PHP, coisas assim que normalmente você utilizaria no website, mas para fins mais específicos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que está criando chatbots em Python e até em JavaScript, integrando com o IBM Watson. Por quê? Porque hoje o chatbot, hoje as pessoas, por exemplo, por exemplo, sou assim, eu não quero ficar clicando num link, ficar digitando um formulário de contato, eu quero um contato humanizado. Só que o problema de conseguir esse contato humanizado é que custa caro. Se eu colocar lá, por exemplo, uma pessoa para cada um que digitar lá no chat da empresa, lá no chat de atendimento do Facebook da empresa, vai ficar muito caro manter esse profissional. Então o que as empresas estão apostando? Estão apostando numa inteligência de triagem, que possa fazer a triagem e entregar para um humano terminar de responder. E essa triagem vai ser feita por um robô que tenta ao máximo simular o jeito que a gente conversa, ali, digitando em texto mesmo. Então tem muita empresa, empresa até grande que está investindo nessa tecnologia de chatbot para integrar com o Messenger do Facebook, integrar com o Twitter, integrar com o Telegram. O WhatsApp agora vai ter uma versão que você está assistindo esse vídeo agora, pode ser que depois já tenha, mas eles já estão testando uma versão beta do WhatsApp Business, que vai ter, parece uma integração, que você pode fazer um robô. E a IBM, ela está na frente com a IBM Watson, que é uma tecnologia de inteligência artificial, eu já testei, e é muito bacana, que você consegue criar chatbots. A minha esposa, por exemplo, ela é uma pequena artesã, ela vende basicamente pelo Facebook. Então o que ela faz? Ela já tem uma autoridade e ela constrói bolsas, coisas para bebês e coloca lá na página dela. Só que no momento que ela coloca, chove de comentário embaixo, falando eu quero, quanto que é, e ela precisa ficar ali perdendo muito tempo respondendo. Então o que eu fiz? Eu fiz a Marieta, que é um chatbot utilizando o IBM Watson, que responde essas pessoas, claro, utilizando outros serviços, outras linguagens, eu fiz em JavaScript, e entregando com o IBM Watson, que consulta coisas simples. Quanto que fica o frete para o CEP tal? Quanto que não sei o que? Chega na minha casa, que cor tem? Quais são as estampas? Então, essas coisas mais simples, mas que são 90% do trabalho que ela tinha de responder, a Marieta já responde, que está lá o IBM Watson. Legal? E por que isso custa mais caro? Porque, novamente, tem uma percepção de valor maior. Legal? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco a entender e te balizar
como que você consegue prestar serviço. Claro, sempre lembrando que quando você está como freelance, você não vai só trocar suas horas por programação, porque normalmente a pessoa já quer alguma coisa um pouco mais pronta. Você não vai se ofertar como um programador, por exemplo, PHP. Ah, eu sou um programador PHP, um programador Java, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que é Java. O que ela quer muitas vezes é um produto mais acabado, um produto final. Ou seja, eu quero um website para colocar a minha empresa na internet. E você, obviamente, sabe que ali tem uma tecnologia que você domina, que pode ser PHP, WordPress, por exemplo. Legal? Então é dessa forma que você consegue trabalhar, é dessa forma que você consegue ter N clientes. Você pode ter de 1 a N clientes. Eu recomendo que você, quanto mais clientes você conseguir atender por uma qualidade e um preço legal, é importante. É melhor que você depender de um, mas no começo é sempre complicado. No começo você vai começar com um, devagar. Só que a beleza também é que você pode estar fazendo isso no seu tempo livre, né, no seu tempo depois que você chega do trabalho, ou então aos finais de semana, e com o tempo você vai ganhando uma renda extra, uma grana extra, e depois até você pode ir migrando de carreira, fazendo dessa forma e ficar só como freelance. Eu mesmo teve uma época que eu só trabalhei assim e funcionou bem, funcionou legal e conseguia pagar minhas contas bem, enfim. E depois que eu fui começando a me estruturar um pouco mais, começar a me estruturar um pouco melhor para montar uma empresa, enfim. Daí é uma outra história. Bacana? Então se você achou esse vídeo interessante, se você gostaria de ganhar de 3.500 a 10.000 como freelance, eu tenho um treinamento online gratuito que ele vai te ajudar a pensar ou vai te dar mais detalhes como que você consegue fazer isso em 4 fundamentos simples, legal? Então se você quer aprender, acessa aí carreiradeprogramador.com.br. A única coisa que você precisa fazer é digitar o seu primeiro nome e o seu e-mail para que você tenha acesso a essa aula virtual. E ao ter acesso a essa aula virtual, você vai entrar lá no ambiente de espera, vai escolher um horário, entrar no ambiente de espera e a aula vai começar. Bacana? E se você gostou desse vídeo, clica em curtir, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que talvez esteja também precisando disso ou querendo, ter com a mesma dúvida que você, e esse vídeo vai ajudar bastante, legal? Então fica assim, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.